como era a fé de Israel lá no comecinho? Uma época de devoção pura, quase um romance? Ou era, na verdade, uma rebelião sem fim? O curioso é que a Bíblia hebraica parece dizer as duas coisas ao mesmo tempo. E é aí que a gente encontra uma das suas contradições mais fascinantes. Vamos mergulhar nessa história. Pois é. No coração da Bíblia, a gente se depara com duas versões completamente opostas de como Israel começou sua jornada com Deus. E não estamos falando de detalhes pequenos, não. São narrativas que de fato se anulam. E aqui está o centro da questão. De um lado, o profeta Jeremias fala com uma saudade, sabe? Um noivado no deserto, uma época de amor, de fidelidade. Do outro lado, o profeta Amós descreve exatamente o mesmo período como uma procissão de ídolos, onde outros deuses eram adorados abertamente. Então, como é que os dois podem estar certos? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise. Será que é um caso de memória seletiva ou tem algo bem mais complexo acontecendo por trás dos panos? Para a gente descobrir, a gente precisa olhar as evidências, começando pelo caso da acusação. Ok, vamos começar pelo lado mais pesado da história. A verdade é que a grande maioria dos profetas pinta um quadro bem duro e consistente. Israel nunca foi monoteísta de verdade nos seus primeiros dias. A infidelidade não era a exceção, era a regra. O profeta Ezequiel, por exemplo, é direto. Ele diz que a rebelião começou antes mesmo da nação existir oficialmente. Lá no Egito, antes da libertação, os ídolos já estavam na bagagem e o povo, segundo ele, se recusava a largar. Ou seja, a idolatria não foi um desvio no caminho, foi o ponto de partida. Agora, escuta a voz do próprio Moisés. No seu discurso de despedida, ele não tem a menor ilusão. Ele olha para o povo e fala na lata que a desobediência foi constante, sem parar, desde o primeiro dia. Não existiu um período de lua de mel. Foi só uma longa história de rebeldia. E se isso não fosse o bastante, Isaías usa uma linguagem ainda mais forte. Ele descreve a infidelidade não como uma escolha, mas como algo que já nasceu com o povo, desde o ventre. Nessa visão, a transgressão não é um acidente de percurso, faz parte do DNA da nação. Então, o ponto é este. Quando a gente junta todos esses testemunhos, surge um padrão claríssimo. De Ezequiel a Josué, a descrição é de uma idolatria generalizada, que começa lá na Mesopotâmia, continua no Egito e só piora no deserto e na Terra Prometida. É um testemunho unificado e bem brutal. Mas, assim que essa imagem sombria parece definitiva, o texto bíblico vira o jogo e nos apresenta algo totalmente diferente. No meio dessa mesma narrativa, aparecem umas passagens que falam de um passado glorioso, de uma era de ouro, de fidelidade e amor. E o mais curioso é que este é o mesmo Jeremias que antes tinha acusado Israel de infidelidade. De repente, ele tem essa lembrança de uma lua de mel no deserto. O mesmo deserto que, segundo Amós, estava cheio de ídolos. A contradição é gritante. Oséias também entra nesse coro nostálgico. Para ele, o Êxodo não foi um tempo de reclamação e rebeldia, mas uma época de canto, de intimidade com Deus, uma era de ouro que precisava ser resgatada. Como é que essa memória se encaixa com todo o resto? Mas essa confusão não fica só na poesia, não. Os próprios livros históricos apresentam dois fatos que simplesmente não podem ser verdade ao mesmo tempo. Aqui o nó aperta de vez. Pensa bem. Moisés afirma que o povo era rebelde enquanto ele estava vivo. Mas o livro de Josué, que veio logo depois, afirma que Israel foi fiel durante toda a vida de Josué. Como é que uma nação inteira muda da água para o vinho, da rebelião para a fidelidade, assim, da noite para o dia, bem na troca de liderança? A conta não fecha. Bom, se o texto apresenta duas versões que não se conversam, para onde a gente corre? Vamos sair um pouco das páginas e ir para o solo. A arqueologia pode funcionar como uma testemunha independente nessa investigação toda. E o que as escavações em Israel revelam sobre esse período? Uma história bem clara. Figurinhas da deusa Será eram super comuns nas casas, altares para várias divindades existiam por todo lado. O politeísmo parecia ser a prática religiosa normal do dia a dia, exatamente como os profetas acusavam. E talvez a evidência mais chocante seja essa inscrição aqui. Ela invoca uma bênção em nome de Jeová e por sua Aserá, tratando os dois como um casal divino. Algo normal. Isso confirma que, para muita gente da época, Jeová não estava sozinho.
Ele tinha uma consorte. Ou seja, o registro material apoia e muito a narrativa da rebelião constante. Certo. Então, se os textos mais antigos e a arqueologia apontam para um politeísmo generalizado, por que a Bíblia também tem a história da lua de mel? A resposta talvez não esteja no passado, mas no futuro que os escritores estavam tentando construir. O grande ponto de virada é a catástrofe do exílio na Babilônia. A destruição de Jerusalém e do templo criou uma crise de fé gigantesca. Como o Deus de Israel permitiu isso? A resposta que surgiu foi: nós fomos punidos pela nossa infidelidade. E essa resposta precisava de uma história para se sustentar. A criação de uma lua de mel monoteísta no passado servia a vários propósitos para os sobreviventes do exílio. Primeiro, transformava a tragédia num julgamento divino que fazia sentido. Segundo, oferecia um modelo de esperança, algo a que se aspirar. Terceiro, legitimava as reformas religiosas daquela época como um retorno aos origens. E, talvez o mais importante, preservava a dignidade nacional. Então, qual é o veredito da nossa análise? O que a gente está lendo de verdade quando encontra essas contradições na Bíblia hebraica? A conclusão é que a Bíblia não é um livro de história simples, de uma só camada. É mais como um sítio arqueológico. Ela tem os relatos mais antigos e diretos sobre o politeísmo de Israel. E por cima desses relatos, uma camada posterior de edição adicionou essa memória idealizada de uma era de ouro para atender às necessidades de uma nova geração. Longe de serem erros que a gente precisa ignorar, essas contradições são, na verdade, fascinantes. Elas são como as costuras visíveis de uma colcha de retalhos, que nos permitem ver como o texto foi montado ao longo do tempo. E elas contam uma história ainda mais rica, a história de como um povo reescreveu seu próprio passado para dar sentido ao presente e construir um futuro. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história da lua de mel pode não ter acontecido como está escrita, mas o poder que ela teve para moldar um futuro foi imenso. O que nos faz pensar: e se o propósito das nossas grandes histórias não for apenas descrever o passado, mas principalmente construir o que vem a seguir?